ler Isaías 55, de 8 a 11. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém. Até aqui. Podem se assentar. No 10, ele fala, assim como a chuva e a neve, quando elas caem, elas não voltam para o lugar, mas elas vêm por um propósito. Elas geram um efeito aqui na terra. Assim é a palavra do Senhor. Se você pensar o quão poderosa é a palavra do Senhor, que ele fez o mundo inteiro na palavra. Ele não usou a mão, ele fez na palavra. Por isso é que ele fala que as nossas palavras têm poder de matar e de fazer viver. Por quê? Porque a palavra tem poder. Nós somos imagem e semelhança. Então, Deus deu algumas coisas, claro, em menor proporção, mas da mesma forma como a palavra tem poder, a nossa também tem. Nós estamos no domingo de Páscoa. Vou falar para vocês que o domingo de Páscoa, a Páscoa em si, mexe muito mais comigo do que Natal, Ano Novo, qualquer outra data. Porque a Páscoa é uma época, para mim, de reflexão. Ao contrário do Ano Novo, que todo mundo reflete, né? E, ai, nossa, o que eu fiz esse ano? Eu faço isso na Páscoa. E é muito mais voltado para a minha vida espiritual e o que eu estou sendo na mão de Deus do que da minha vida material, família, enfim. Então, a Páscoa é um momento que eu fico muito introspectiva, e é difícil eu ficar introspectiva, mas há momentos, por conta dessa reflexão. Então, eu quero comentar com vocês sobre o plano de salvação. Nós temos uma Bíblia que Deus deixou para seguir. Ela é dividida em Antigo Testamento e Novo. E tem gente que acha que Antigo Testamento já passou e depois da vinda de Jesus é o Novo Testamento. Na verdade, o Antigo Testamento é a profecia de tudo o que aconteceria no Novo Testamento. E Jesus veio para cumprir as promessas e as coisas que estavam no Antigo Testamento. O pastor Luciano Subirá usa uma referência que eu falei, gente, nunca parei para pensar nisso, mas é verdade. Às vezes a gente age como se Deus, no Antigo Testamento, fosse ruim, e aí, no Novo, ele se converte, fica bonzinho, e é isso que a gente vai contar daqui para frente. Não. Ele sempre existiu, sempre existirá, e ele continua sendo o mesmo. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade, ou seja, passa ano, entra ano, e Deus continua o mesmo. E os princípios dele continuam o mesmo. Então, se você pensava dentro de você, mesmo sem raciocinar, que era uma coisa no Antigo Testamento e a outra no Novo, já caiu por terra no primeiro ponto da pregação. Amém? Então, desde sempre, a lei serviu para provar que o homem não conseguiria cumprir. Porque quando a gente fala não, tem até uns neurocientistas que falam para a gente na hora de educar a criança, não fala não. Se você falar para a criança, não pula, o que ela vai fazer? Pular. O choque a gente não muda muito depois que fica adulto. E a gente continua atraído pelo não. E aí a gente vai. Então, o povo sabia que era errado, ia lá e fazia. Então, Jesus veio para mostrar para a gente como é que faz. Né? Os fariseus, por exemplo, interpretavam errado. Então, sempre teve o plano da salvação. Sempre. Sempre existiu. Antes, eles sacrificavam um cordeiro. A primeira Páscoa, né, é a saída do Egito, e eles sacrificavam um cordeiro. Quando Jesus morreu na cruz, ele passou a ser o cordeiro. Por quê? Porque o evangelho ia ser ampliado. E matar o cordeiro para expiar os pecados era uma cultura do povo de Deus. Mas a partir de Jesus vieram os gentios. Se eu perguntar a cultura familiar de cada um aqui, cada um vai ter um jeito. Por exemplo, me julguem, mas na minha casa é proibido comer massa com arroz.
Na casa do meu marido, massa é mistura. Ele come nhoque com arroz. A gente briga toda vez, que eu fico ofendida. Falo, Tiago, eu vou ser deserdada. Quando a gente vai na casa da minha família, eu falo para ele, não vai me pôr arroz. Se tiver massa, você não peça. Ai, cadê o arroz? Não tem arroz. Massa é o prato e pronto. É uma cultura, né? Então, precisava vir um cordeiro independente, para a gente ter chance de salvação, independente da cultura do povo que vinha. Se vocês lembrarem no Antigo Testamento, Deus falava, não casa com um povo diferente, não casa com cultura diferente. Por quê? Porque estraga a cultura, mistura. E no caso do povo de Deus, o povo que não era de Deus, eles tinham práticas que Deus abominava. E aí fica difícil. Por exemplo, meu avô não sabe disso, porque ele faleceu antes. Mas na minha casa agora é permitido comer arroz com massa. A gente briga toda vez, mas eu deixo, não tiro o prato da mão dele. Não tiro, entendeu? O que é isso? Influenciou negativamente, nesse caso, a cultura da minha casa. Na casa da minha mãe não se come arroz com massa. Na minha já come, porque o Tiago veio e trouxe essa contribuição maravilhosa. Entendeu? A única coisa que a gente discutiu foi, tá, o arroz ok, feijão jamais. Aí ele, não, tá bom, feijão com molho não. Eu falei, então tá. Então isso não tem na minha casa, entendeu? Pode ser que os meus filhos casem com alguém que cometa o sacrilégio de colocar um feijão no molho. Entendeu? Pode ser. Mas na minha casa não tem esse hábito de comida com molho ter feijão. Cultura. Então, por isso Deus não deixava o povo se misturar. Quando veio Cristo, aí não dependia mais de cultura, porque foi para todos. Muitos só aproveitarão, a palavra fala, mas foi para todos. Isso significa que o sacrifício de Jesus, todo mundo tem chance de ir para o céu, mas todos vão? Não, porque tem gente que vai recusar, tem gente que não vai querer. Tem gente que não vai aceitar. Nicodemos, até onde a gente sabe, foi um desses. Ele entendeu quem era Cristo. Ele entendeu por que vinha. Ele foi conversar pessoalmente com Jesus. E ele não conseguiu deixar a cultura dele para trás e seguir a cultura do reino, a cultura de Cristo. Ele não conseguiu. Eu falei para o Tiago, eu falei, a Bíblia não fala, mas eu espero que ele tenha ido para a cultura dele, entendeu? E lá ele tenha se arrependido e tenha voltado atrás. A palavra não fala, mas porque ele teve o entendimento. É o que a gente não consegue entender quando a pessoa se desvia e vai adorar Satanás. Como? Como? Eu falo, Deus, que ela não tenha entendido nunca. Que ela não tenha tido entendimento. Porque se teve o entendimento, você não tem mais o pecado da ignorância. Você não tem mais chance, você entendeu. Eu falo que a minha filha, Deus usa ela como instrumento de tirar a desculpa da pessoa diante de Deus. Outro dia, uma amiguinha dela falou assim, nossa, eu vou me matar, que não sei o quê. 9 anos a minha filha tem, né? 18 não, 9. E aí ela falou, não se mata não, porque se você se matar, você ainda vai para o inferno. A menina olhou, como assim, Luísa? Está na Bíblia que se a pessoa se mata, ela vai para o inferno. Eu falei, a Luísa tirou a chance da menina da ignorância. A menina já sabe que se matar, vai para o inferno. Vai falar, Deus, eu não sabia. Sabia sim, porque a Luísa falou para você antes de você se matar. Tirou a chance da menina. E a gente tem esse papel no mundo, de falar de Cristo, da palavra, do que as pessoas estão escolhendo. A escolha é livre, mas a consequência não. A consequência ela vem atrelada à escolha. A gente, às vezes, quer mudar, né? Eu quero escolher isso aqui e ter essa consequência. Não dá. Elas são uma coisa só. Não dá. Queria fazer um ser humano com 3 pernas. Não dá. Ser humano é 2 braços, 2 pernas. Não dá. Queria um carro com, sei lá eu de que jeito. Não dá. Tem um princípio ali para o carro ser. E olha que tem carro moderno, mas você vê que é 4 rodas, entendeu? É assim. Não dá. É junto. Não tem como desassociar. Em Isaías viveu a 765 a 681 antes de Cristo, ou seja, antes de Cristo nascer. Isaías 11:1, ele disse, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder.
Aí vem a época de Jesus. Deus escolhe Maria. E a gente pensa que o José veio no pacote. Só que o José era descendente de Davi. É de José que ele está falando aqui, não é de Maria. Quem descendia de Davi é José. Para os pais adotivos que acham que você não tem influência na cultura do seu filho adotivo, Deus escolheu até o padrasto do filho dele. Não foi por acaso. Não foi por acaso que Maria... Não, que coincidência incrível! Maria era mulher irrepreensível diante de todas e ainda namorava com José, que era da casa de Davi. Gente, não foi coincidência. Não foi coincidência. Foi planejamento. Lucas 2, 1, 4. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então, todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Isaías falou lá, 600 e tantos anos antes de Cristo nascer. E aí, na época de Cristo, foi aqui que eles foram lá para Belém, Jesus nasceu lá, enfim. Por quê? Porque José era da casa de Davi, tinha nascido lá. Não foi coincidência. Já fazia parte do plano. Você não nasceu à toa, conhecido. Não, foi. Minha mãe falou para mim que eu fui. Que eu vim por acidente. Gente, acidente da sua mãe. Não acidente de Deus, acidente do seu pai, de qualquer um, menos de Deus. E você não nasceu à toa também, do jeito que você é. Minha mãe falou que quando ela se converteu, ela olhava as irmãs, calma, mansa. Tem um irmão aqui que ora por uma mulher mansa. Minha mãe queria ser uma mulher mansa. E Deus falou para ela, não. Eu escolhi você do jeito que você é. Foi desse jeito que eu fiz você. Porque Deus fez a gente com o nosso temperamento, com as nossas qualidades e com os nossos defeitos. Fê, põe para mim um negócio do temperamento, fazendo um favor. Não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas, por exemplo, cada temperamento tem qualidades e defeitos. Então, por exemplo, você vai ver ali no colérico. Enérgico, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder, audacioso. Nossa, que maravilhoso! Só que ele tem fraquezas, a mesma quantidade, inclusive. Iracundo, sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível, astucioso. Devia ter falado que era colérica antes de ler os defeitos. Por quê? A qualidade vai fortalecer você para te levar para o seu propósito e cumprir o seu chamado. Porque o ser humano, em situação de pressão, ele volta para o temperamento dele. Ainda que o Espírito Santo tenha trabalhado nele, ainda que ele tenha conseguido outras habilidades de outros temperamentos, ele volta para o automático dele. Então, é por isso que aquelas qualidades estão atreladas ao seu propósito e ao seu chamado. Mas os seus defeitos vão te colocar em dependência de Deus para conseguir exercer as suas qualidades. Porque não adianta ser líder se você é intolerante e prepotente, porque ninguém vai querer te seguir. Então, para você exercer a sua qualidade, você tem que se colocar na dependência de Deus. Ali para os fleumáticos, calmo, tranquilo, cumpridor, eficiente. Só que o fleumático planeja tudo e ele é para dentro. O mundo está explodindo. Você acha que ele não está sentindo? Dentro ele é um vulcão, fora ele está assim, ó. Parece que a pessoa não reage. Não há espontâneo com um fleumático. Não tem espontaneidade. Então, quando você vê um fleumático entregando o recado de Deus, no movimento do Espírito, você fala, é Deus. Porque ele é o quê? Recolhido para dentro de si. Então, para ele exercer a vontade de Deus, ele não sabe. Deus não fala, não compartilha a vontade dele. Ele tem que obedecer. E a obediência do fleumático prova que ele está fortalecido nas fraquezas em Deus, porque senão ele não consegue, ele não planejou, ele não entra em nada que ele não sabe exatamente o que vai acontecer. O melancólico.
habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista. Esteta é que gosta das coisas bonitas, da melhor qualidade. Os melancólicos, geralmente, eles preferem roupa de marca do que 300 roupas porcaria. Entendeu? Ele vai olhar... é o cara que vai olhar a costura. A minha avó era assim, a minha avó era melancólica. Ela ia comprar um tecido, ela virava do avesso. Eu falei, não é para ver o avesso. Você vê o avesso, você não vai comprar nada. Porque a roupa é ruim. A minha avó via tudo do avesso. Alguém chegava com um tricô para ela, que lindo, pá, virava e falava, vovó. Os gatinhos, gente, para quem não sabe fazer tricô direito, os gatinhos ficam do avesso. Melancólicos fazendo tricô, eles vão virar do avesso. Tem alguém que tricota muito bem aqui que está dando risada. Eu não vou acusar quem que é. Que eu tenho certeza que ela pega e faz assim, ó. A mãozinha está até assim, ó. Melancólico, porque ele gosta do negócio perfeito. Só que tem o egoísmo, ele é amuado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo, inflexível. Como é que ele vai lidar com pessoas? O melancólico no ambiente, ele é aquele que a pessoa pisou meio assim na porta, ele fala, nossa, aquela pessoa não está bem. Ele capta. Só que se ele não consegue lidar com pessoas porque ele é antissocial, o que adianta esse talento? Então, ele vai ter que se fortalecer em Deus para ele poder usar a qualidade dele, que são baseadas quase que todas ligadas ao outro. Vai ter que se deixar tratar. Sanguíneo, comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo, crédulo. Minha mãe. Meu marido. Minha filha. Deus quer dizer alguma coisa com isso, eu tenho certeza. Certeza, eu achava que era difícil a minha mãe. Deus me deu o marido e a filha. E a mãe continua. Eu falei, Deus, tanto que eu chamo a dupla Amado Coração. Aqui, cadê o Wagner? O Wagner é sanguíneo. Amado Coração também. É o Amado Coração. Eles estão bravos. Eles vão acabar com a vida da pessoa. A pessoa chora 2 pitangas, eles voltam. Não é bem assim, coitado. Não é bem assim. Não sabe explicar nada por que não é assim, mas ele já comoveu. Você combina um negócio com um sanguíneo na sala. Se você deixar ele encontrar com pessoas até o objetivo, ele vai mudar de ideia. Ele vai mudar de ideia. Então, para ele manter e conseguir suportar o processo de Deus, ele precisa da ajuda do Espírito Santo. Senão, ele não consegue, ele abandona, não gosta de nada que demora, não gosta de nada difícil, não gosta de nada que... Ele não tem paciência. E ele é volúvel. Então, uma hora ele acha uma coisa, outra hora ele acha outra. Então, ele precisa ser controlado pelo Espírito Santo, senão ele muda de ideia frequentemente e ele vai pela emoção das pessoas. Aí, pronto, Satanás manda um enviado com uma conversinha boa, já levou o sanguíneo embora para outro caminho. Então, o seu temperamento, ele foi feito, foi colocado em você para cumprir o seu propósito e o seu chamado. Mas o seu defeito vai te levar à dependência de Deus. Porque senão você não vai conseguir usar as suas qualidades. Não é por acaso que Deus fez isso, é porque a gente é um pouquinho arrogante. E aí a gente fala, deixa que eu sei, não precisa agora de mim. E Deus não faz dessa forma. Então, a base do relacionamento com Deus tem que ser obediência. E para obedecer é preciso confiar. E para confiar você precisa ter comunhão. Vocês vão perceber que nada na vida do ser humano ou no relacionamento com Deus é feito de uma coisa só. Eu vou na igreja, estou salvo? Não. Eu vou orar, estou salvo? Não. Eu vou obedecer a Deus, estou salvo? Não. O que eu tenho que fazer? Tudo isso e mais as milhares de coisas que Deus manda você fazer. As que estão na Bíblia e as que não estão na Bíblia. Por exemplo, para mim, gente, me custa muito jejuar. Não é porque eu tenho dificuldade de ficar sem comer, porque eu fiz dieta a vida inteira. É só pelo mandar em mim. Alguém vai escolher a hora que eu não vou comer. E esse alguém geralmente é Deus. Aí eu fico irritada. Aí eu fiz um planejamento para mim de Páscoa. Falei, vou comprar aqui brownie, bolinho para fazer. Vou assistir Netflix, não vou botar o nariz fora de casa. Só que eu esqueci de combinar com Deus. O que ele me fez fazer na Páscoa? Jejum de 24 horas e vim orar.
Acabou com o meu Netflix e meus bolinhos. Só que eu tinha combinado com as crianças, com a Tatiane, de fazer as coisas. Aí, o que eu tive que fazer? Tive que fazer o bolinho. Eu falei, Tiago, isso aqui deve ser espiritual, que um bolo não cheira tanto desse jeito. O negócio entrava no meu nariz e fazia assim, ó. E eu só como bolo quando terminou de assar. Aí eu falei, gente, um bolo não cheira tanto assim. Eu trouxe ele do dia seguinte, comi no dia seguinte, mas assim... Falei, Deus, eu quero falar aqui, eu estou fazendo isso por amor a ti. Porque se o senhor falasse assim, faça jejum, que na sua vida vai acontecer, eu falava, deixa assim acontecer mesmo, só não me manda fazer jejum. Deixa eu decidir que hora que eu quero fazer jejum. E o jejum é matar a si mesmo. Tem gente que faz jejum 300 vezes na semana e não tem dificuldade nenhuma. Eu tenho, e não é pela falta de comer. Se eu falar assim, eu passei mal, eu queria. Porque daí eu falava para Deus, Deus, está vendo que eu estou passando mal? Vou precisar quebrar o jejum, mas não tive nada. Foi ótimo, não tive nada, nem desculpa para quebrar ele. Tive que ir até o fim mesmo. Tem gente que não vai ter essa dificuldade, mas vai ter outra dificuldade para colocar lá o eu na cruz. E não tem jeito, Deus vai mexer na sua dificuldade. Por quê? Porque é para depender dele. Eu só consigo fazer jejum dependendo de Deus, senão eu quebro. Aí, toda vez que eu tenho vontade de comer, ou que eu fico irritada porque eu não posso comer, eu oro pela causa que Deus mandou jejuar. E é assim, gente, o jejum não é para Deus. Deus não fica mais espiritual quando você jejua. Eu já ouvi gente falar, não, precisa jejuar, porque Deus não consegue expulsar se você não jejua, porque a casta de demônio que só sabe de jejuação. Gente, não é que Deus não consegue expulsar. Você, para estar no mesmo nível espiritual que a casta se encontra, precisa estar de jejum. Deus não precisa nem de você para expulsar o demônio. Então, dízimo também não deixa Deus mais pobre nem mais rico. O dízimo é mandamento. Você escolhe se quer obedecer ou não. É para você. Quer repreender o devorador da sua vida? Dizima. Quer ter abundância financeira? Oferta. Não quero. A vida financeira é sua, faça o que quiser com ela. Não compromete Deus em nada. Mas e como é que vai sustentar a igreja? Irmão, se Deus precisar depositar na conta da igreja, ele deposita. Valmir aqui, ó, ato profético. Qual o tamanho do gasofilácio? Quando ele fez isso aqui, todo mundo tirou o sarro dele. Nossa, mas quanto de dinheiro que vai entrar no gasofilácio desse tamanho? O Balmir ainda pôs uma almofada para o povo não escutar. O que ia cair dentro, porque ficou alto, né? Pá! Então, para não fazer isso, né, Mir? Então, almofada. Aqui, ó, isso aqui chama ato profético. Deus falou para a gente o quê? Não vai caber aqui dentro. O Mir ainda ficou para trás de Deus. Nós achamos que ele estava além, ele ficou para trás. Só obedecendo conseguimos cumprir o propósito a que fomos chamados, pois é algo que não conseguiremos entender. Precisamos apenas acreditar e obedecer. Hebreus 11:6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Precisamos acreditar na visão do reino. Você não vai entender. Crente não tem como falar, para mim não faz sentido. Não é mesmo? Não vai fazer nada de sentido para você. Não é você. Agora tem uma frase que eu gosto, que dá na moda. Não é sobre você. É sobre Deus. Nada vai fazer sentido para você. Nada vai fazer sentido. Deus mandou uma vez eu ir lá. Vai lá no dono da sua empresa, fala para ele dobrar o seu salário e diminuir a sua carga horária de trabalho. Eu falei, Deus, eu sou do RH, nem eu aceitaria essa proposta. Como é que eu vou fazer essa proposta? Deus falou, obedeça. Menino, chorei largado, de medo. Eu falei, eu vou voltar desempregada. O senhor sabe, né? O senhor sabe que eu vou voltar desempregada. Eu quero ver o que o senhor vai fazer. Entendeu? Eu quero ver o que o senhor vai fazer. Não tem... Deus, eu não tenho plano B se eu voltar desempregada. Deus mandou, deu até a data para fazer. Claro que eu fui no último dia da data com a intenção que Deus mudasse de ideia. Fui lá. Ele falou, você me dá uma semana. Aí Deus falou assim, dá uma semana para ele pensar. Ele fez, você me dá uma semana para pensar? Eu fiz. Falei, dou. Falei, se quiser demorar, pensei, né? Não falei. Falei, se quiser demorar 2 anos também, fica tranquilo, pode pensar à vontade. Que eu pensando agora não aceitaria. Então, pode pensar, pensa. Uma semana Deus falou, cobra a resposta. Eu falei, Deus, eu acho que tá bom. O Senhor já viu a minha fidelidade aqui, a minha obediência. Eu acho que a gente pode parar com isso. Eu tinha esperança que fizesse igual Isaac, sabe? Vai lá e sacrifica. Não precisa. Eu queria que Deus fizesse isso, mas ele não fazia. E eu falei, Deus, eu já fui, já sacrifiquei. Eu tô com a faca aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Um, dois. Eu falei, Deus, desiste dessa ideia. Deus falou, cobra ele. Cobra pessoalmente. Eu falei, sangue de Jesus. Liguei para marcar, porque na época todo mundo trabalhava home office. Eu falei, viu? Eu queria saber da minha resposta, mas eu queria falar para ele, se você não quiser responder, também não precisa. Mas não falei. Ele falou, claro, podemos marcar pessoalmente? Eu falei, nossa, esse também não ajuda, né? Não, nossa, ele não ajuda em nada. Eu falei, podemos. Fui lá, ele, tudo certo. Então, você não trabalha mais de sexta-feira e eu vou dobrar o seu salário a partir desse mês mesmo. O dia do pagamento era no dia seguinte. Ele falou, Mari... Eu falei, eu nunca cheguei nessa parte do jogo, então não sei o que eu faço. Estou acostumada a correr atrás do carro. Quando ele para, eu fico um pouco perdida. Fiquei olhando para a cadeira e falei, muito obrigada. Ele dobrou meu salário. E diminuiu minha carga horária. Eu não acreditei. Até hoje eu conto e não acredito que Deus fez isso. Eu mesmo não acredito. Porque é impossível na minha cabeça isso. Mas eu sou prova viva de mim mesma. Aconteceu. Isso faz sentido para alguém aqui? Não, que se fizer, irmão, você está em outro nível espiritual, que eu não cheguei ainda. Para mim não faz sentido nenhum. Inclusive, se fosse... Eu falei, Deus, perdoa por todas as vezes que o Senhor mandou um servo seu fazer alguma coisa e eu mesmo neguei isso para ele. Porque se chega na minha mão essa proposta, eu vou falar, você está brincando comigo que eu vou aumentar seu salário e vou diminuir a carga horária? Você quer o quê? Falir a empresa? Está achando que você é o quê? A última garrafinha de água potável gelada do deserto? Eu não faria. Falei, Deus, será que eu já neguei alguma coisa? Deus, não me condeno, estava na ignorância. Nós temos que ter uma visão de reino e não terrena. A gente acha lindo o plano de salvação, né? Deus mandou Jesus em Maria, aí o José aceitou de boa. Gente, vamos pensar se eles não tivessem uma visão de reino e tivessem uma visão terrena. Maria, ela era novinha. Tem estudos que falam que quando Maria engravidou de Jesus, ela tinha por volta de 13, 14 anos de idade. Porque naquela época, 16 anos, na época da minha bisavó, 16 anos era a idade ótima para casar. 18 anos casava tarde. Minha avó falava, eu casei tarde, casei com 18. Porque a mãe dela casou com 16. Ela tinha uns 13 anos. Pensa uma menina de 13 anos. Sonhava, ela fez tudo certinho. Tudo certinho. Ela estava prometida para um bom homem, que vinha de uma boa casa. Os descendentes de Davi tinham... Porque todo mundo do povo de Deus conhecia a profecia, que o Salvador viria da casa de Davi. Então, ser da casa de Davi era status na época. E ela tinha conseguido um partido que vinha da casa de Davi. Ela só não pensou que ela seria a mãe do próprio Cristo, mas ela estava encaminhada. De repente, ela engravida. O que ela deve ter pensado? Não sei se Maria pensou isso, mas se fosse eu no lugar dela, ela falou, acabou com tudo. O que adiantou Deus eu fazer tudo certinho? Agora eu estou grávida, nem sei como. Como é que eu vou... Perdi meu partido, vou ficar aqui, na sarjeta, morrer de fome, ser apedrejada. Mas ela se manteve fiel. E Deus contornou toda a história. José, imagina, eu sou da casa de Davi, eu arrumo a mulher que eu quiser. Vou ficar com uma menina grávida? E se ela estiver mentindo para mim? O anjo apareceu, ajudou, eu acho. Ajudou bastante. Mas até o anjo aparecer, que conflitos será? Porque assim, gente, José, Maria, os discípulos, eles não deixaram de ser humanos. A gente trata eles como se eles não tivessem as mesmas inseguranças, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções que a gente, mas eles tinham. Jesus tinha. Jesus chorou, Jesus só não pecou, só tudo, né? Mas assim, ele tinha as mesmas emoções. Não pense você que ele passou pelo Calvário ali sem sentir dor nenhuma, ele agonizou. Então, quando a gente lê a palavra, a gente fala, o que eu faria nessa situação? Mas José se manteve firme e continuou no plano. Os discípulos entregam tudo, sai falando um negócio que eles nem entendem muito bem, porque Jesus falava em parábola, se sou eu naquela época, misericórdia. E aí, do nada, depois de 3 anos, que Jesus não viveu 30 anos aqui na terra, pregando, evangelizando, foram 3 anos. Ele morre. Gente, se eu estou lá, eu falo, não.
Eu faria, acho que como Pedro, eu ia espadar todos os soldados, não era só a orelha, não. Eu falo, não vai. Eu não entreguei tudo, entendeu? Para vir matar ele agora. Não vai. Eu morro antes, então, para não ver isso acontecer. É difícil, porque parece que está tudo contra. Jesus morre, gente. Imagina a depressão que eles não entraram. Falam, meu, acabou tudo. Acabou tudo. Aí vocês vão falar para mim, não, mas eles já sabiam que ia ressuscitar. Gente, quantas profecias Deus entregou para vocês, que você já sabe o resultado, e quando acontece no processo, você surta. Deus falou para mim, vou te dar 3 filhos. Eu fiquei estéril na Luísa. Falei, amém. Veio o Theo, quase entrei em parafuso. Por quê, gente? Eu já sabia. No segundo, mandei o Tiago operar. Eu querendo contribuir bastante para você, que é visão de reino, que eu não tinha. Já pedi tanto perdão para Deus, eu falei, Deus, eu sou insubordinada. O Senhor falou, mas eu fiquei um pouco traumatizada com a gravidez do Theo, porque eu estava muito doente, eu tive de um tudo, mas Deus, não é desculpa, é só que caso o Senhor não tenha percebido, eu estava fora de mim, se o Senhor puder não computar a ignorância, está ótimo. Quantas promessas a gente recebe de Deus falando que vai fazer um negócio, aí começa a acontecer o contrário, você fala, nossa, Deus mudou de ideia. Acho que eu entendi errado. Não, gente, não vai ser coerente. Os meus pensamentos são mais altos que os seus. Ele não faz do jeito que a gente faz. Versículo sobre obediência. 2 João 1,6. E este é o amor. Então, todo mundo fala assim, não, mas Deus não vai fazer isso. Deus é amor. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido, desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. O que é amor? Obediência. Porque amor não é sentimento. É fazer o que precisa fazer. Ah, eu não vou fazer o que eu não estou sentindo. Ah, vai sem sentir mesmo. Não é para sentir, é para fazer. Amor é obediência. Ah, eu amo Deus. Jesus até perguntou, por que vocês falam que me amam e não fazem o que eu falo? Porque na cabeça dele não é coerente. Isso sim não faz sentido. Fala que me ama e não faz nada do que eu faço para fazer. Não é amor. A gente precisa entender, gente, que se você não obedecer, você não atinge os propósitos de Deus. Você não vive as promessas. Precisa obedecer. Não tem como não obedecer e viver promessa. Porque a obediência leva a Deus. Se você escolhe não obedecer, você vai para qualquer outro caminho, menos para Deus. Segundo o pastor Cláudio Duarte, todos os caminhos levam para Deus. O problema é que a hora que chega em Deus, ele te direciona para onde você vai na eternidade. Entendeu? É isso. Não é para fazer sentido, não vai fazer sentido, porque a gente não consegue compreender Deus. E não é para compreender, é só para obedecer. E obedecer é o que eu falo para os meus filhos, é fazer concordando ou não e feliz. É para fazer feliz, não é para fazer no rancor, é para fazer feliz. A gente não consegue. Eu vi um podcast de um pastor que foi chamado porque a igreja não adorava. Falou, a igreja, Deus tem revelado que a igreja dele, isso é no geral, não é só nessa. As pessoas estão dispersas. E aí falou, que playlist a gente toca para esquentar a igreja e ela adorar? Ele falou, playlist para adorar? Ah, não, para adorar não. Para adorar não precisa tocar louvor, para adorar é a palavra. A gente não adora e tem preguiça de tudo porque a gente não sabe quem é Deus. A palavra fala que os anjos ficam santo, 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 santo. 24 horas, desde sempre, porque eles sempre existiram. E eu achava que ele ficava assim, ó, santo, 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 santo. Eu achava que eles ficavam santo, santo, que Deus tinha mandado eles falar. Se Deus vier para mim e falar, fica santo, santo, eu vou ficar também. Não sou doido, ainda mais que eu estou morando junto com Deus. Mas não. É porque Deus é infinito. E cada face que eles reconhecem de Deus, eles ficam maravilhados. E eles ficam santo. Aí Deus mostra mais uma coisa. Santo, santo, santo. Vocês têm noção do que é isso?
Isso muda tudo. Isso muda tudo. A gente deixa um Deus distante. Alguém aqui já assistiu Paixão de Cristo? Levanta a mão para mim. Quem assistiu essa Páscoa, a Paixão de Cristo? Vou falar para vocês. Eu não li Apocalipse porque eu tinha medo. E eu tinha medo porque eu não estava assim no caminho da obediência. Entendeu? Eu estava no paralelo. Tipo, a obediência está aqui, eu estava olhando a obediência de longe e estava caminhando pelos meus caminhos mesmo. Então, eu não li Apocalipse. O que não ia, eu ia para o inferno sem saber Apocalipse, conhecendo só antes de Apocalipse até Gênesis, estava bom. Eu não assisti a Paixão de Cristo. Demorei anos para assistir, porque eu achava forte. Muito forte, eu não aguento. Você não aguenta assistir? Imagina viver. Jesus viveu. Não é história baseada em fatos reais. Não. Aconteceu mesmo. É real mesmo. Agora eu me obrigo a assistir todo ano Crucificação de Cristo. Por quê? Porque eu acho o filme pesado. Mas eu não acho pesado não obedecer. Eu não acho pesado reclamar na hora de jejuar. Eu não acho pesado ficar com preguiça de vir na igreja. Eu não acho pesado ficar fazendo birra, porque Deus mandou eu fazer um negócio e eu acho que não tenho o que fazer. É pesado. E tem que ser pesado mesmo. E você tem que se render. Eu não vou colocar a Paixão de Cristo, mas vou colocar um vídeo para vocês. Quando você não quer obedecer, você fala para isso aqui: não, obrigado, eu não quero. Quando você tem dificuldade de abrir mão de algo que o mundo te atrai, você fala: não, obrigado, eu não quero. Quando Deus te pede alguma coisa ou fala para você não fazer, e você acha outras coisas importantes, e você está cheio de coisas para fazer e não acha tempo para ter comunhão com Deus, e não acha tempo para fazer as coisas que Deus manda você fazer, você está dizendo: não, obrigado, eu não quero. Quando você fica assim, na igreja, esperando o culto acabar, e não fica atento à porção que o Espírito Santo quer dar para você, você diz: não, obrigado, eu não quero o sacrifício, eu não quero. Eu estou ocupado demais. É isso que a gente faz, todos os dias, quando a gente não para fazer as coisas que Deus manda fazer. Quando passaram a primeira vez a crucificação aqui na igreja, eu fiquei muito irritada, muito irritada. Porque eu estava fugindo de algo que ia me confrontar e eu simplesmente não queria. Quando Deus pediu para eu fazer isso, eu falei: Deus, eu já estive nesse lugar de não querer. Deus mandou um recado pelo André na sexta-feira. E falou: Deus está mandando te dizer para você fazer o que Ele mandou, não o que você pensa. E aí, com medo de falar não, obrigado, eu trouxe o filme. Ele levou sobre ele todos os pecados, todos. Você não aguenta o seu pecado. Ele levou todos. Não é só a dor do chicote. É a dor do seu pecado, porque ele não fez nada. Eu não sei se você já parou para pensar, mas Deus, que era pai dele, viu todo o processo. Eu não deixaria meu filho passar por metade disso. Maria estava lá também, não sei se vocês lembram. Sem poder fazer nada. Deus podia explodir todo mundo, mas ele não fez. Por amor a quem vai falar: não, obrigado, hoje eu tenho um churrasco. Não, obrigado, hoje é aniversário, não posso mais faltar. Eu falto todo domingo, hoje não tem problema. Lembra da crucificação? Quando você tiver que escolher alimentar o teu espírito ou alimentar a tua carne. Deus tem falado para a igreja que a igreja está dispersa. O que é dispersa? A igreja está na igreja, mas a cabeça não está. A cabeça não está. Ontem a gente estava no louvor e eu fiquei triste com o que a gente estava falando. E eu fui uma das pessoas que falei: a gente aprendeu a ir no lugar de adoração mesmo sem a igreja. Isso é triste.
Porque a gente pode sair da nossa casa a hora que a gente quiser. A gente tem a igreja que a gente quiser para congregar. É a igreja rígida, é a igreja mais leve, é a igreja com a parede preta, com a parede azul, com a parede amarela. É a igreja às 11, às 10, ao meio-dia, a 1h, não sei o quê. Tem igreja para tudo. E não vai porque você está preocupado demais com você. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós fomos chamados para não deixar isso aqui sem vão. Quando você não fala de Cristo para uma pessoa, você faz o sacrifício sem vão. Quando você fala não para Deus, você faz o sacrifício sem vão. Você acha que o processo da sua vida está duro? E o processo de Jesus? E o processo de Jesus por você? Você está passando um processo para benefício próprio. Ele passou esse processo para seu benefício. Por isso que é incomparável. Não tem como pagar. Não tem como pagar. É graça. Como é que nós vamos pagar um negócio desse? Não tem como pagar. Era o mínimo que a gente devia fazer. Era obedecer. Estar na igreja, estando na igreja. Faça isso, vamos fazer. Faça aquilo, vamos fazer. Mas a gente fica, não estou sentindo. Não gosto. Vai dar o recado para o irmão. Acho que é de mim. Vai fazer não sei o quê. Vai fazer visita. Não gosto. Fala oi para o irmão ali da porta. Não estou sentindo. Deus tem as mesmas emoções que a gente. Jesus não falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, à toa. Como será que não estava a ira de Deus com a humanidade, quando viu o filho dele ser açoitado desse jeito, e ele já sabia que ia acontecer isso? Por isso, não fuja do confronto que Deus está colocando na sua vida. Porque se o ser humano não for confrontado, ele não muda. Lei da física, o Dani está aqui. Sem atrito não gera movimento. A gente precisa ser confrontado, senão a gente não se move. Não reclame do seu processo. Ele é para o seu bem. O processo de Cristo também foi para o seu bem. Não reclame, não fuja. Deus tem uma obra com você. Você foi chamado por um propósito. Você nasceu por um propósito. Não foi sem querer, não foi à toa. Ninguém aqui tem chamado de samambaia, para ficar, tanto faz se está pendurado na parede ou não faz a menor diferença. Nós temos uma obrigação com Cristo. Ainda que a gente faça tudo o que Deus mandar, não vai ser por merecimento, vai ser por graça, porque não tem. Se a gente dedicar a partir de hoje a nossa vida a obedecer a Cristo e fizer o voto que eu fiz de não falar mais não para Deus, ainda assim eu vou pela graça. E ainda assim eu oro, pedindo para Deus me ajudar a não falar não, porque senão eu não consigo. Porque senão eu fico com medo, fico com dó de mim. Quando você tiver com dificuldade de obedecer, quando você tiver em dúvida se você dá alimento para a tua carne, para o teu espírito, assiste esse vídeo. Não é um vídeo. E assim, detalhe, não era Jesus aqui, de verdade. É um personagem. Vocês imaginem o que aconteceu espiritualmente no momento da crucificação de Cristo. Não é à toa que o povo visita e sente algo sobrenatural no local. O que a Sabrina tinha, voltou até a cor, glória a Deus, aleluia. Foi seta. Gente, não é mais tempo de brincar. Deus tem falado que a igreja está dispersa. A gente tem achado que está ligado e não está. A gente precisa despertar. Não é o mundo que te deixa livre, o mundo te aprisiona. Que em nome de Jesus, eu quero que a igreja se coloque de pé. Vou fazer uma oração por vocês, vou passar um vídeo, esse não é traumático, mas também é um choque de realidade. Esse só tem 3 minutos. E aí eu passo a palavra. Em nome de Jesus, saia dessa postura de apatia. Pega a sua vida e entregue para Deus de verdade. Abra mão do domínio da sua vida. Para de querer conduzir um negócio que você não sabe como fazer. Você só vai quebrar a cara e sofrer.
Se você não confia em Deus o suficiente para entregar a sua vida a Ele, busque, peça, leia a palavra, vai conhecer quem é. Espera aí, deixa eu conhecer Deus para ver se eu confio mesmo. Você não precisa falar isso para ninguém. Vai você com Deus, Ele falou, se me buscardes, e não é me buscar, é me buscar de todo coração. É com verdade. Queria tanto ficar rico. Queria tanto ter comunhão com Deus. Não. O que eu vou fazer para ter comunhão com Deus? Eu vou orar? Vou. Vou fazer devocional? Vou. Eu vou jejuar? Vou. Vou obedecer? Vou. Vou ler a palavra? Vou. É tudo. Vou na igreja? Vou. É tudo. Não é uma coisa, outra coisa, uma coisa, outra coisa. É tudo.